Gente, vamos lá então, né? Nas últimas aulas que eu tive a oportunidade de dar aqui, né, nós falamos a respeito desse livro aqui, que é o meu livro novo, Teologia Bíblica Batista Reformada. Eu não sei se vocês estavam presentes nas aulas, né? Mas nós falamos um pouco acerca do que é teologia bíblica. Nós vimos que a teologia ela tem vários ramos, né? Por exemplo, tem a teologia sistemática, que busca sistematizar as principais doutrinas da teologia. Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre salvação? É a soteriologia. O que a Bíblia fala sobre o pecado? A martiologia. O que a Bíblia fala sobre a doutrina das últimas coisas? Escatologia. Então, quem sistematiza isso, o que a Bíblia fala sobre essas grandes categorias, é a teologia sistemática. E eu mostrei a vocês que a teologia bíblica ela se preocupa com o enredo das Escrituras. Ela vai se preocupar, por exemplo, de como nós entendemos a Bíblia como um grande livro, os 66 livros da Bíblia, com uma grande história, que vai de Gênesis a Apocalipse. Como se relaciona, por exemplo, o Antigo com o Novo Testamento? Qual é a relação, então, das alianças que Deus fez ao longo da história? Por exemplo, né, qual é a diferença da antiga para a nova aliança, etc. Então, a teologia bíblica ela vai se preocupar com esse tipo de coisa. Nós vimos também um pouco acerca da história dos batistas, né? Nós vimos que os batistas... Gente, se vocês puderem deixar no mute, por favor, o microfone, para não ficar saindo som, para não atrapalhar a aula. Nós vimos que os batistas, eles vieram, né, da Reforma Inglesa. Então, teve um grupo ali na Reforma Inglesa que foi conhecido como os puritanos. Dentro da igreja anglicana, dentro da igreja da Inglaterra, tinha um grupo que ficou conhecido como os puritanos, que buscavam a pureza da igreja, que buscavam ali uma igreja mais alinhada com as sagradas escrituras, né? E ainda tinha, a igreja anglicana ainda tinha muitos resquícios do catolicismo romano. E esse grupo, né, ali os puritanos estavam ali dentro da igreja da Inglaterra tentando reformar a igreja. Entretanto, uma parte desses puritanos saíram da igreja da Inglaterra e ficaram conhecidos como os separatistas ingleses. E dentre esses separatistas ingleses, 3 grandes grupos surgiram: os presbiterianos, os congregacionais e os batistas, né? E dentre os batistas, tinham os batistas que surgiram em 2 grupos, né? Os batistas gerais, que seriam como os arminianos dos dias de hoje, que criam na expiação geral, e os batistas particulares, que seriam, como nos dias de hoje, os calvinistas, né? Aqueles que criam nas doutrinas da graça e que criam na expiação particular. Então, os batistas particulares foram eles que compuseram as principais confissões de fé batistas reformadas. Por exemplo, a Confissão de Fé Batista de 1644 e a Confissão de Fé Batista de 1689, que é a que nós utilizamos na nossa igreja. Então, quando nós falamos sobre teologia bíblica batista, nós estamos falando da teologia bíblica de acordo com a Confissão de Fé Batista de 1689, que é a nossa confissão de fé. Então, nós vamos observar como os batistas entenderam o desenrolar das Sagradas Escrituras, o enredo das Sagradas Escrituras, certo? E se vocês tiverem dúvida, vocês podem parar e perguntar, certo? Então, nós vimos isso. E nós vimos que o nosso objetivo não é simplesmente defender uma denominação ou defender, né, um grupo específico como se nós fôssemos torcedores de futebol. O nosso objetivo é conhecer as doutrinas bíblicas
e verificar se aquele determinado grupo, se aquilo que eles creem está de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, nós vamos ser batistas não simplesmente porque é bonito ser batista, mas porque nós entendemos que os batistas compreenderam da maneira adequada com as Escrituras, né? Nós vimos que temos que ser como os bereanos, para ver se as coisas são de fato assim. E por isso, na última aula, nós fizemos um sobrevoo nas Sagradas Escrituras, observando a Bíblia, né? Resumidamente, do Antigo e Novo Testamento, e como os batistas entenderam esse enredo. Nós vimos, então, um breve resumo do enredo da Bíblia, resumido em criação, queda, redenção e consumação. Então, nós vimos desde ali da criação, que Deus criou todas as coisas. Nós vimos a questão de Adão e Eva no jardim do Éden, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não poderiam comer, se comessem, né, pecariam, e o salário do pecado é a morte. A morte envolve o aspecto físico, espiritual e eterno. Nós vimos, então, a promessa que foi feita a respeito de um descendente da mulher, lá em Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente. Nós vimos que ao longo do Antigo Testamento essa promessa se desenvolveu através de vários sinais, tipos, sombras no Antigo Testamento, e que ela teve a sua completude, ela teve ali o seu estabelecimento na história, na Nova Aliança em Cristo. Nós vimos o que a Nova Aliança marcou, etc. E o que nos espera para o futuro. Então a gente trabalhou isso, né, de forma bíblica, observando ali os textos bíblicos na última aula. Hoje, nós vamos começar a conhecer alguns termos teológicos, certo? Então, o que é um termo teológico? É um termo, por exemplo, que vai expressar algo que nós encontramos na Bíblia, alguma verdade bíblica, mas não necessariamente é um termo que você encontra na Bíblia. É um termo que a gente utiliza, certo? Para identificar uma verdade bíblica. Por exemplo, a doutrina da Trindade. A Bíblia fala que existe apenas um Deus, mas a Bíblia vai chamar o Pai de Deus, a Bíblia vai chamar o Filho de Deus, e a Bíblia vai chamar o Espírito Santo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que só existe um Deus. Ou seja, o Deus bíblico é um Deus que é um em essência e tripessoal. É o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas distintas em uma essência divina. Imagina se todas as vezes que a gente fosse falar a respeito de Deus, a gente tivesse que falar isso, né? O Deus que é um em essência e tripessoal, que é Pai, Filho e Espírito Santo, etc. Ia ser bem complicado a gente toda vez ter que explicar isso. Então, qual é a maneira, né, o termo teológico utilizado para expressar esta verdade bíblica? Trindade. Né? Então, a doutrina da Trindade. Né? Então, Deus que é triuno. Trindade, então, quando a gente fala esse termo, Trindade, que não é um termo bíblico, é um termo teológico, ele já expressa aquilo que nós estamos querendo dizer. Então, hoje eu vou apresentar a vocês alguns termos teológicos que podem nos ajudar a compreender as Escrituras, certo? São termos que alguns deles são encontrados na nossa Confissão de Fé, Batista de 1689, e vão nos ajudar nessa tarefa, certo? Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção. Se tiverem dúvidas, perguntem e a gente vai conversando aqui. Tudo bem? Posso seguir em frente? Tudo claro até aqui? Então, vamos nessa. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 4 do livro, certo? E ele tem como título O Pacto de Obras. Pacto de Obras. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Está dando para ver direitinho? Consegue ver, Valdir?
Tá? Pacto de obras, pacto da graça, pacto da redenção. O que significam estes termos? Qual é a necessidade de utilizarmos termos que não são encontrados nas Escrituras? Isso é correto? Nesse capítulo, começaremos a lidar com essas questões e conheceremos melhor a teologia bíblica batista pactual em seus termos teológicos e confessionais, a começar pelo pacto de obras. Então, nosso objetivo hoje, né, é conhecer melhor esses termos e principalmente este aqui, pacto de obras, que vai ser o primeiro que a gente vai estudar um pouquinho mais. Mas antes disso, vamos descobrir o significado de alguns termos importantes, certo? Existem alguns termos que utilizamos para obtermos uma melhor compreensão da teologia bíblica. Resumir pontos importantes. Esses termos, quando empregados, servem para exprimir realidades bíblicas, embora alguns deles não estejam expressos literalmente na Escritura. Eles expõem conceitos extraídos dela, como, por exemplo, o termo que eu falei a vocês, trindade. Não é encontrado literalmente na Escritura, mas expressa algo que é claramente encontrado na Bíblia. Ou seja, o Deus que é ao mesmo tempo único e tripessoal, que é Pai, Filho e Espírito Santo. John Owen defende a utilização desses termos quando ele afirma o seguinte: deverá ser feito uso de algumas palavras e expressões que talvez não estejam literal e formalmente contidas na Escritura, mas essas palavras e expressões para nossas concepções e apreensões servirão apenas para expor o que está contido nas Escrituras. Negar a liberdade para isso e até mesmo a necessidade disso é negar toda a interpretação da Escritura. Todos os esforços para expressar o sentido das palavras para o entendimento uns dos outros, o que é, em uma palavra, tornar a Escritura completamente inútil. Pois, se for legítimo falar ou escrever o que eu concebo ser o sentido das palavras da Escritura e a natureza do que é significado expressado por elas, também é ilegítimo para mim pensar ou conceber em minha mente o sentido das palavras ou a natureza das coisas. Isso implica em nos embrutecermos a nós mesmos, em frustrar todo o desígnio de Deus, ao nos dar o grande privilégio de sua palavra. Portanto, é importante definirmos alguns desses termos antes de avançarmos para evitarmos equívocos. Então, aqui, o John Owen, ele vai mostrar como ele entende que é legítimo essa prática legítima de nós utilizarmos termos teológicos para expressar aquilo que está contido nas Escrituras, certo? Então, isso não há problema nisso, pelo contrário, isso nos ajuda na compreensão, na interpretação das Escrituras, uma vez que aquilo que o termo aponta, de fato, que o termo exprime, de fato está lá na Escritura, que o termo destaca algo que de fato esteja na Bíblia. Então, como eu falei a vocês, tem alguns termos que são importantes nós entendermos aqui antes de nós avançarmos. O primeiro que nós vamos utilizar aqui é pacto ou aliança. No caso, o termo aliança é encontrado sim na Bíblia, né? Várias e várias vezes. Mas qual é o significado deste termo? O que significa uma aliança? Por que que Deus fez alianças com os homens? Então, o que significa uma aliança? Uma aliança é um compromisso com sanções divinas entre um senhor e um servo. Isso aqui é uma definição bem clara e bem simples, né? O que é uma aliança? Um compromisso com sanções divinas entre um senhor e um servo. Aqui é importante fazer uma distinção sobre a nova aliança, também conhecida aqui como o Pacto da Graça, e trata-se mais de uma concessão unilateral do que um pacto bilateral, uma vez que para os homens ela é incondicional, uma vez que quem toma a iniciativa é Cristo, que cumpre as condições no lugar do seu povo. Então aqui ele faz uma distinção entre a nova aliança, mas vamos ficar com essa definição.
de um compromisso com sanções divinas entre um senhor e um servo, mas com essa ressalva de que a nova aliança, para nós, ela é incondicional, porque Cristo cumpre as condições em nosso lugar. Então, para nós, para os crentes, a nova aliança ela é mais como um pacto de graça, né? Que ela é incondicional, porque Cristo cumpre as condições em nosso lugar. O que é uma promessa, certo? Além disso, é importante fazermos distinção entre promessa e aliança. John Pillsbury ressalta a diferença entre elas, mostrando que uma promessa sem resposta não é uma aliança, né? Esse entendimento será útil para evitarmos equívocos no desenrolar do estudo. Por exemplo, Deus ele faz uma promessa lá em Gênesis 3,15. Ali nós temos uma promessa. Um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Vai haver inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Aqui nós não temos ainda uma aliança estabelecida. Nós temos uma promessa, certo? Então, uma promessa sem resposta não é uma aliança. Quando é que ela se torna uma aliança? Quando, de fato, né, essa promessa se cumpre e é estabelecida, né? Então, com a resposta dessa promessa, é estabelecida uma aliança, que é a nova aliança em Cristo. Esse entendimento será útil para evitarmos certos equívocos no desenrolar do estudo. Segue a definição de Pillsbury do que queremos dizer com promessa. Sabemos que toda promessa não é uma aliança. Há uma grande diferença entre uma promessa e uma aliança. Que seja bem considerado aqui o que queremos dizer com promessa, que é o Messias enviado por Deus, com a descendência em que as nações devem ser abençoadas. Portanto, a promessa consiste no envio de um Salvador ou um Redentor para Israel. Então, nós temos essa promessa se desenvolvendo ao longo do Antigo Testamento, a partir de Gênesis 3,15, certo? Um outro conceito que é importante nós identificarmos quando a gente fala de federalismo ou pactualismo, aliancismo de 1689. O que a gente está querendo dizer com isso? A palavra federal vem da palavra latina foedos, significa pacto ou aliança. Então, federalismo seria a mesma coisa do que aliancismo. Né? Por exemplo, a maneira na nossa confissão de fé observar o enredo das Escrituras é uma maneira aliancista, é uma maneira pactual, é uma maneira, né, que observa o desenrolar da história através de alianças que Deus fez. Então, o federalismo de 1689 é o aliancismo encontrado na nossa confissão de fé. Por exemplo, a República Federativa do Brasil significa uma república de estados confederados, ou seja, estados que têm uma aliança entre si, estão aliançados. E o número 1689 vem do ano que diz respeito ao tipo de aliancismo que é encontrado na nossa confissão. Então, a nossa confissão de fé, na realidade, ela foi elaborada em 77, mas ela foi publicada só em 88 e ela foi amplamente divulgada em 89, 1689. Por isso, ela ficou muito mais conhecida como a Confissão de Fé Batista de 1689. Então, quando alguém diz assim, eu creio no federalismo de 1689, a pessoa está dizendo, eu creio na teologia bíblica encontrada na Confissão de Fé de Londres de 1689. Entendeu? Só para esclarecer aqui esses termos, que pode ser que a gente, em nossos estudos, possa encontrar, e a gente já sabe o que significa. Mais especificamente, esse termo foi cunhado em distinção ao federalismo de Westminster e o federalismo batista do século XX. Então, por exemplo,
tem uma confissão de fé, que se chama Confissão de Fé de Westminster, certo? Que é a confissão de fé utilizada pelos presbiterianos, certo? A Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, utiliza a confissão de fé de Westminster. E a confissão de fé de Westminster também é uma confissão de fé aliancista. Eles também vão observar as alianças, né? Desenvolvendo ali o enredo da Bíblia, assim como esses batistas do século XX. Entretanto, a maneira como eles compreendem, né, o desenrolar das alianças é um pouco diferente da maneira com que os batistas de 1689 compreendem. Por isso que esse termo foi utilizado, o federalismo de 1689, para diferenciar do entendimento de Westminster e do entendimento aqui do século XX, certo? Deu para entender? O qual era um federalismo parecido com a Confissão de Westminster. O principal distintivo do federalismo batista é que ele compreende que há uma diferença substancial entre a antiga e a nova aliança. Ou seja, que a antiga e a nova aliança não são apenas administrações do mesmo pacto do Pacto da Graça, mas são alianças substancialmente distintas. Essa distinção fundamental do federalismo de 1689 em relação ao modelo de Westminster e de Savoy, que entenderam o federalismo sob uma aliança com duas administrações. O que é isso, meus irmãos? Qual é o distintivo, então, do pensamento batista em relação à teologia da aliança? Os batistas de 1689 entendiam, né, que há uma diferença substancial entre a antiga aliança e a nova aliança. Os pedobatistas e esses outros grupos citados aqui, eles entendiam que não, que na realidade são administrações do mesmo pacto. Eles entendiam que não há diferença substancial entre a antiga e nova. Mas, quando nós estudamos, por exemplo, o livro de Hebreus na igreja, nós vimos ali no capítulo 8, principalmente, a diferença clara da antiga para a nova aliança, não apenas como administrações da mesma aliança, mas como duas alianças substancialmente diferentes, certo? Uma aliança é condicional, a antiga aliança é condicional, a nova aliança é incondicional. Na antiga aliança, por exemplo, nós vamos ter crentes e descrentes. Na nova aliança, todos conhecerão o Senhor. Na antiga aliança, a lei é escrita em tábuas de pedra. Na nova aliança, a lei é escrita na mente e no coração do povo de Deus. A antiga aliança, ela é quebrantável. A nova aliança, ela é eterna. A antiga aliança, ela é com a nação de Israel, o Israel teocrático. A nova aliança é com todos os crentes de todas as nações. A antiga aliança é a entrada por nascimento físico. A nova aliança, a entrada é pelo novo nascimento. Então, a nova aliança, ela é superior à antiga. A antiga aliança é o tipo, a nova aliança é o antítipo. É essa aliança que é diferente e superior daquela, certo? Então, nós conseguimos compreender isso à luz de textos do Novo Testamento, como Hebreus 8, como Gálatas 4, entre outros textos. Então, nós não entendemos que é só uma administração diferente da mesma aliança. Não, são duas alianças distintas, a antiga e a nova aliança. Deu para entender? O federalismo do século XX via também um federalismo dessa maneira, mas seus propositores aderiram ao credo batismo não por conta do modelo pactual em si, e sim por causa do princípio regulador do culto, ou seja, porque na Escritura não havia mandamento para batizar crianças. Esse federalismo aqui do século XX, eles basicamente tinham uma concepção muito parecida com a de Westminster, com a dos presbiterianos, e simplesmente chegaram no credo batismo de outra maneira, né? Por conta do que a gente chama de princípio regulador do culto. O que é isso?
que no culto deve ter somente aquilo que a Escritura estabelece. A gente não pode acrescentar elementos de culto. Aí eles vão dizer, não tem nos cultos aqui, nos elementos de culto no Novo Testamento, não tem nenhum exemplo de batismo infantil, então a gente não vai batizar por esse motivo. Então, é mais por conta disso do que por conta da compreensão da estrutura da Bíblia que eles chegaram ao credobatismo. Mas nós não. Os batistas de 1689 entenderam que por conta, né, dessa compreensão da estrutura da Bíblia e de quem faz parte da nova aliança, é que nós batizamos somente os crentes, né? Aqueles que fazem uma profissão de fé em Cristo. É porque a entrada na nova aliança não é por nascimento físico, mas, como eu disse, pelo novo nascimento. Né? A pessoa nasce de novo, a pessoa ouve o evangelho, né? Crê no evangelho, então é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse arrependimento que ela demonstra é uma evidência de que o Espírito tocou no seu coração e deu a fé salvífica, e ela professa então a fé em Cristo, e então é batizada. E todos os exemplos do Novo Testamento a respeito de batismo são assim. Eles creram e foram batizados. Não existe pedobatismo na Escritura, certo? Vamos lá. Portanto, a diferença do federalismo de 1689 para os outros tipos de federalismo credo-batistas são que o federalismo de 1689 ocorre por causa do seu entendimento pactual. Já no federalismo, os outros modelos acontece não por conta do seu modelo pactual, mas por conta do princípio regulador do culto. Deu para entender isso aqui, meus irmãos, até agora? Vocês têm alguma pergunta? Eu posso avançar. Não fique com vergonha de perguntar. Se algo não ficou claro, eu posso esclarecer, certo? A gente está aqui definindo certos termos. Estamos conhecendo termos bíblicos, termos teológicos aqui, melhor dizendo, para compreendermos melhor essas questões. Um outro termo teológico também aqui é cabeça federal. O que é um cabeça federal? Preste atenção, é um indivíduo que representa um grupo. Né? Um indivíduo que representa um grupo. Uma parte essencial de um pacto é o cabeça federal. É o indivíduo que representa um determinado grupo. O pai, por exemplo, é o chefe da família. Ele fala e age pela família. Da mesma forma que a cabeça fala pelo corpo, o pai fala pela família. Estamos usando a palavra cabeça aqui da mesma maneira. Deus sempre faz o lida em seus pactos com o cabeça federal. Esse indivíduo representa um grupo e Deus decide e determina a quem o indivíduo representa. É assim com Adão, Noé, Abraão, Davi e Cristo. Todos eles eram representantes de um grupo. Isso é importante porque quando estamos investigando, analisando a associação de um pacto, a única coisa que temos que fazer é perguntar quem o cabeça federal representa. Ou de outra perspectiva, quem são aqueles que pertencem ao cabeça federal? A adesão de um pacto depende do cabeça federal. Gente, por exemplo, quando a gente falou a respeito de Adão, quando a gente vai falar a respeito de Adão, ele é um cabeça federal. Ele é um indivíduo que representa um grupo. O pecado de Adão afeta toda a humanidade. Então, Adão é um cabeça federal. Ele é um indivíduo que representa um grupo. As pessoas nascem, por exemplo, contaminadas pelo pecado de Adão, porque ele é o seu cabeça federal. Entretanto, Cristo é o cabeça do seu povo, é o cabeça da igreja. Nós nascemos de novo em Cristo. Então, Cristo nos representa, de forma que a obediência de Cristo é a nossa obediência. Ele obedece em nosso lugar, em lugar do seu povo. Ele se sacrifica em lugar do seu povo,
certo? Ele paga o preço pelo pecado do seu povo. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Ele é um indivíduo que representa um grupo. Deu para entender o que significa um cabeça federal? Né? É um indivíduo que representa um grupo. Então, Deus faz alianças e o representante dessa aliança é o cabeça federal. Nós temos que entender quem é que ele representa. Outro termo importantíssimo para nós entendermos aqui: tipo e antítipo. Richard Barcelo define o tipo como uma pessoa, um lugar, uma instituição, um evento histórico designado por Deus para apontar para uma pessoa, lugar, instituição ou evento históricos futuros, certo? Então, o que é um tipo? Uma pessoa, um lugar, uma instituição ou um evento histórico que foi designado por Deus para apontar para uma instituição, um evento histórico ou pessoa ou lugar no futuro, né, maior do que ele mesmo, do que aquele tipo. Um exemplo. Primeiro, o tipo é uma pessoa, lugar, instituição, um evento histórico designado por Deus para apontar para alguma pessoa, lugar, instituição, evento histórico no futuro. Um exemplo disso seria o sistema sacrificial revelado a nós no Antigo Testamento. Essa instituição foi designada por Deus para apontar para o sacrifício definitivo de Cristo. Segundo aquilo, para o que os tipos apontam, aquilo para o que os tipos apontam, são sempre maiores que os tipos em si. Por exemplo, o sangue de touros e bodes poderiam apontar para Cristo, mas não poderiam e nem fizeram o que o sacrifício de Cristo fez: tirar pecados. Então aqui a gente tem um exemplo dessa tipologia, né? Do tipo e do antítipo. Todo aquele sistema cerimonial, todo aquele sistema sacrificial no Antigo Testamento era tipológico, era um tipo, ou seja, ele apontava para algo maior do que ele mesmo. Os sacrifícios de animais, o ofício do sumo sacerdote, o tabernáculo ali no Antigo Testamento, todos aqueles utensílios, aquelas figuras estavam apontando para algo maior do que eles mesmos. Por exemplo, a figura do tabernáculo tinha o átrio, que era a parte externa, que era onde ficava a bacia de bronze, o altar do sacrifício, onde animais eram sacrificados ali, né? Aí tinha a parte de dentro, tinha o lugar, o santo lugar, certo? E aquele lugar tinha ali a mesa com os pães, os 12 pães, cada pão representando uma das tribos de Israel, tinha o candelabro do outro lado e tinha o véu que separava o lugar santo dos santos. No Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, a tampa da arca se chamava propiciatório, né? Tinham ali 2 querubins ali, né, esculpidos na tampa da arca, perto, lá na Arca da Aliança. Dentro da arca ficavam as tábuas da lei, né? E somente o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar. Ele só podia entrar uma vez por ano, né? E ele oferecia o sacrifício de um animal, né? Derramava sangue ali no propiciatório, intercedia pelo povo. Mas tudo aquilo ali era tipológico. Era o Senhor utilizando, através de coisas palpáveis, visíveis, físicas, ensinando realidades superiores, ensinando, né, que o pecado é coisa séria, que quebrar a lei de Deus é pecado, que exige expiação, exige derramamento de sangue, que é necessário um sumo sacerdote para interceder diante de Deus pelo povo, que a presença de Deus é algo restrito, que Deus é santo, santo, santo. Aí quando Cristo vem, ele oferece um sacrifício de uma vez por todas.
Não é mais necessário sacrificar animais. Aqueles sacrifícios eram tipológicos que apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. Quando Cristo ele entra, ele não entra simplesmente no santo dos santos do tabernáculo, ele entra na destra de Deus, ele assunta os céus depois da sua ressurreição. Ele oferece sacrifício de uma vez por todas, não é mais necessário sacrifício de animais. Ele é o sumo sacerdote perfeito. O véu que separava o santo lugar do santo dos santos foi rasgado de cima a baixo, mostrando o novo e vivo caminho que nós temos a Deus em Cristo. Então, todo aquele sistema, todas aquelas cerimônias, todos aqueles sacrifícios eram tipo. E o que é o antítipo? É para onde eles apontavam. Nesse caso, para Cristo. O sacrifício de Cristo, Cristo como o sumo sacerdote perfeito, Cristo como aquele que nos leva a ter paz com Deus, perdão de pecados, que expia e paga o pecado do seu povo. Deu para entender? Então, o tipo aponta para algo maior do que ele mesmo, que é o antítipo. E o tipo não é a mesma coisa do que o antítipo. O tipo é inferior ao antítipo. Assim como o sangue de touros e bodes não removia pecados, mas o precioso sangue de Cristo nos lava de todo pecado, Então, um tipo é inferior ao seu antítipo. Deu para entender o que é tipo e o que é antítipo? Certo? Então, terceiro, os tipos são, ao mesmo tempo, semelhantes e diferentes dos seus antítipos aqui, ó. O sangue de animais foi derramado. O sangue de Cristo foi derramado. O sangue de animais não tirava o pecado. O sangue de Cristo tira o pecado. Quarto, os antítipos nos dizem mais acerca de como os seus tipos antecedentes funcionavam como tipos. Ou seja, o sangue de Cristo tira o pecado, o sangue de animais apontava para isso. Então, isso aqui é para a gente entender um pouco sobre essa relação de tipo e antítipo. E o que é o antítipo? Aqui, ó, antítipo. É a substância daquilo que foi prefigurado pelo tipo. É a realidade para a qual o tipo apontava. Por exemplo, o sangue e o sacrifício de animais no Antigo Testamento era o tipo e apontava para o antítipo, o sacrifício de Cristo. Então, o antítipo, o que é o antítipo? Era para onde o tipo apontava, certo? E a gente vai ver muitos nas escrituras, por exemplo, no maná, o povo comeu o pão que caiu do céu no deserto. Aí em João 6, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o pão da vida. Então, o maná era o tipo. O pão da vida, que é Cristo, é o antítipo. Daí por diante, meus irmãos. Vamos lá. Vocês estão conseguindo entender direitinho, meus irmãos? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. A teologia pactual da Confissão de Fé de Londres, de 1689. Agora que já sabemos a definição de alguns termos importantes, vamos avançar em nosso estudo sobre a confissão, sobre a teologia pactual encontrada na Confissão de Fé de Londres, de 1689. Jeffrey Johnson resume o ensino sobre o federalismo batista da confissão. Historicamente, os batistas reformados são pactuais. Embora eles difiram dos seus irmãos presbiterianos em algumas questões-chave, de acordo com a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, os batistas estavam igualmente comprometidos com uma robusta estrutura pactual da história da redenção. De fato, cada capítulo da confissão é construído sobre uma matriz pactual. Embora o capítulo 7 seja inteiramente dedicado às alianças, os capítulos sobre criação, providência, queda do homem, Cristo, justificação, arrependimento, evangelho, boas obras e perseverança são explicados a partir de uma perspectiva pactual.
pactual, certo? Para nossos antepassados batistas, uma alteração da doutrina dos pactos é uma alteração do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho, em seu contexto mais amplo, inclui o cumprimento do pacto de obras pelo segundo Adão. Jesus, o Cristo, que foi quebrado pelo primeiro Adão. O segundo Adão suportou as maldições, suas maldições, assegurou as suas bênçãos para todos aqueles que são escolhidos por Deus para serem representados pelo segundo Adão no pacto da graça. Com isso em mente, o capítulo 7 da Confissão enfatiza 3 verdades essenciais relacionadas ao seu arcabouço pactual. Parágrafo 1 confessa o pacto de obras pré-lapsariano. O que é isso? O que é pré-lapsariano? É antes da queda, né? Então, o parágrafo 1 vai confessar um pacto de obras antes da queda, ou seja, antes da queda tinha um pacto de obras, um acordo, né, entre Deus e o homem. Por que de obras? Porque dependia da obediência de Adão. Se ele obedecesse, ele viveria. Se ele obedecesse, ele poderia comer da árvore da vida e viver eternamente e desfrutar das bênçãos de Deus. E ele, como cabeça federal, a sua posteridade também desfrutaria das bênçãos de Deus, né? Do acesso à árvore da vida e de um estado de glória para com Deus. Isso ele receberia se ele obedecesse a Deus. Mas se ele desobedecesse a Deus, ele morreria, seria expulso do jardim do Éden, morreria, e a morte tem implicações físicas, espirituais e eternas. A morte física é a separação da alma com o corpo vai para o pó da terra, o espírito vai para Deus. A morte espiritual é a separação espiritual do homem para com Deus. O homem está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente, ele precisa de uma regeneração, de um novo nascimento. E a morte eterna é a condenação eterna no inferno. É ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, para sofrer eternamente. Então, as consequências da queda, né, seriam consequências terríveis para a humanidade, né, necessitando, assim, né, de um Salvador, de um Redentor, certo? Então, o que é o pacto de obras pré-lapsariano? É esse acordo condicional feito com Deus, que Deus com Adão antes da queda, no qual, se ele obedecesse, viveria, desfrutaria das bênçãos, né, da árvore da vida, da eternidade. Se ele desobedecesse, morreria com todas as implicações dessa morte e desse pecado. O parágrafo 2 confessa um pacto da graça pós-lapsariano. O que é pós-lapsariano? É após a queda, né? Então, o que é um pacto da graça? É um acordo que, para nós, ele é incondicional. Por quê? Porque era necessário um segundo Adão, um Messias, um Salvador, que Deus prometeu em Gênesis 3,15 que viria. E esse Salvador é Jesus Cristo. Então, ele é o segundo Adão, ele é que vence, que ele veio para desfazer as obras do diabo, ele é que obedece perfeitamente e cumpre todas as exigências divinas no lugar do seu povo, da sua igreja, que paga o preço por nossos pecados. E para nós, esse é um pacto de graça, porque não depende das nossas obras, depende do que Cristo fez. Cristo é quem cumpre as exigências de Deus em nosso lugar. E para nós recebemos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Certo? Então, o primeiro Adão falhou em obedecer a Deus. O segundo Adão, que é Cristo, obedeceu perfeitamente e salvou o seu povo. O primeiro Adão, ele coloca a culpa na sua mulher. A mulher que tu me deste, me deu do fruto, eu comi.
O segundo Adão, ele assume a culpa, assume o escrito de dívida da sua igreja, né? Ele faz o contrário do que o primeiro. O primeiro desobedeceu, o segundo obedeceu. O primeiro trouxe morte, o segundo Adão trouxe vida. O primeiro trouxe condenação, o segundo trouxe salvação. O segundo Adão é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o pacto de graça, ele é prometido em Gênesis 3,15 e ele é estabelecido na nova aliança em Cristo, certo? E o parágrafo 3 confessa um pacto de redenção eterna. O que é um pacto de redenção? É um acordo feito entre as pessoas da Trindade para a salvação de um povo eleito na história, em que o Pai predestinou, o Pai determinou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica a salvação no coração do povo. Então, o pacto de redenção é esse acordo entre as pessoas da Trindade para a salvação do povo, de Deus, da sua igreja. Então, isso aconteceu na eternidade. O Pai, é interessante quando a gente vê, por exemplo, João 17, quando Jesus ele vai fazer a sua oração sacerdotal, ele vai falar com Deus, dizendo que ele cumpriu a missão que o Pai lhe deu, e que ele pede para voltar para a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Então, isso a gente vai ver quando tratarmos sobre o pacto da redenção. Observamos, então, que ao estudarmos a teologia pactual batista, constataremos a existência de 3 grandes pactos: pacto de obras, pacto da graça e pacto da redenção. Passaremos a considerar o pacto de obras. Meus irmãos, devido ao nosso tempo, já são aqui no meu relógio 10h07. Não vai dar tempo da gente ver com calma o pacto de obras. Então, hoje a gente fica com essa introdução a respeito dos termos, certo? E na próxima aula a gente adentra com calma ao pacto de obras, porque senão a gente vai ter que correr, não vai ser legal. E é melhor nós vermos esses assuntos com calma, certo? Tirando as nossas dúvidas e entendendo mastigadinho o assunto para não criarmos confusão na nossa mente em relação a esses temas tão importantes das Escrituras. Eu não sei se vocês já têm o livro aí na casa de vocês, mas eu sugiro que vocês leiam logo este capítulo, capítulo 4, e aí na próxima aula a gente destrincha o capítulo devagarinho, tá bom? Pode ser assim? Pode. Então, agora eu passo a palavra para vocês. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer e eu estou à disposição para responder. São muitos termos, né? Eu acho que a gente precisa se ambientar assim, aprender para ficar mais, fazer parte do nosso vocabulário. Mas deu para compreender tudo. Só precisa ficar mais claro na cabeça da gente, mais uma questão de habituar com os termos, né? Mas foi legal. Alguém mais? Alguém mais quer perguntar ou quer compartilhar alguma coisa? Se não tivermos perguntas, eu vou pedir para algum irmão fazer a oração final e concluir essa aula de hoje, tá bom? Bom, Caxi, pode concluir então a nossa EBD, que os irmãos não têm perguntas. Oremos. Santo e poderoso Deus, nós te agradecemos, meu Pai querido, por mais um dia de vida, Deus. Isso nós estamos aqui vivos, respirando, meu Pai querido, ouvindo os teus ensinamentos a partir da EBD, Deus querido, por tua grandiosa vontade. Tu és misericordioso, meu Pai querido. Por isso nós te agradecemos por este momento,
Ó Deus querido, ó Deus amado, que esses ensinamentos, Senhor, possam ser sementes a frutificar em cada um de nós. Que nós possamos crescer, ó Deus querido, em santidade nesse processo, com a tua ajuda, Deus. No mais, Senhor, nos dê um dia abençoado. Ó Deus, que esteja conosco hoje e sempre. Em teu nome que pedimos tudo isso e já te agradecemos. Amém.